Olá pessoal, trago para vocês então um plugin que foi feito sob encomenda para trabalhar com cadastro multifinalitário. Ele é focado, para prefeituras, por exemplo, e auxilia bastante nesses 4 pontos aí que eu vou falar que está aí na tela. São essas coisas que o plugin foi desenvolvido para auxiliar e fazer. Então, se você gosta desse tipo de material, já peço para dar o like, compartilhar com seus amigos e não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Olha só, então a primeira coisa que ele faz, ele vincula uns dados do banco de dados já existente, né? Algumas prefeituras já têm alguma coisa e a gente precisa puxar, né, e fazer uma relação desse dado que está lá, às vezes em forma de tabela, alguma coisa desse tipo, com os dados que a gente tem geográficos, né, com as medições que foram feitas, os desenhos que foram feitos. Então ele vai permitir que o usuário dele faça isso de uma forma bem facilitada. Calcula a área, né, das edificações para evidenciar mudanças, né, porque aí ele faz uma comparação do dado que tem antigo, né, das áreas com os dados novos, que daí a gente vai passar para ele os dados novos, né, e claro, os dados antigos também, mas os novos ele vai tirar então da parte do visual ali, da geometria mesmo, que a gente vai passar para ele. No caso, o shapefiles a gente vai utilizar aqui. E ele faz uma relação automática, né, das edificações, então, e dos lotes. A gente vai trabalhar com essas duas frentes, um shapefile, por exemplo, só para os lotes e um só para as edificações, cada um com os seus dados, né. 3, então, ele realiza uma pesquisa, ele foi pensado, então, para realizar uma pesquisa facilitada e visualizar as informações de cada lote, né, e isso ajuda a pessoa que está ali trabalhando, verificar, ver bem essas informações para poder trabalhar ali, adicionar informações e até ir para o número 4, que é gerar um documento informativo do imóvel. Então, é como se ele vai gerar como se fosse um relatório, né, ali, mais simplificado, uma página, onde vai apresentar uma figura do local e vai mostrar essa comparação das áreas. Um documento ali que pode ser gerado, por exemplo, pela prefeitura, tá? Então, vamos lá, vou mostrar agora o passo a passo do plugin, como que ele ficou. Então, vemos aqui o plugin aqui à direita, ali o cadastro multifinalitário, né? Ver que toda essa área aqui ele foi dividido em 2 abas, tá? Uma onde a gente vai trabalhar, vai relacionar os dados nessa primeira linha das tabelas que a gente vai pegar, a segunda a gente vai relacionar com os lotes e a terceira as edificações. E já essa segunda aba, ela é para visualizar os lotes, fazer a pesquisa dele, e a gente vai visualizar todos os dados aqui em forma tabelar nessa área aqui embaixo, né? Vejo aqui os shapes no Canva, então nós temos aqui as edificações, né? Aqui são valores completamente, a gente vai trabalhar com dados não reais, né? Vocês podem ver aqui então que os shapefiles dos lotes estão todos vazios, né? E aqui nós temos as edificações, então nós temos os dados que a gente já tem lá da área da edificação registrados, dados da área antiga, digamos assim, né? Número dos lotes, as identificações, para a gente poder fazer a relação, né, entre essas edificações, né, e antigas e as novas. Então aqui a gente carrega a tabela, né? Essa é a tabela que é o banco de dados antigo também, né? Tem todas as informações, né? Número da inscrição, que para nós nesse trabalho é mais importante. Vejam aqui, ó. Então ele foi feito em doc, né? Para a gente poder colocar, deixar ele ali fixo, né? À direita ou acima, ó, se o usuário preferir assim visualizar, né? E aí ele pode verificar que ele pode trabalhar em cima, embaixo, ou assim livre, ou em 2 telas, se for o caso, né? Pode carregar e trabalhar numa segunda tela. Vou deixar aqui à direita, né?
e podemos ir trabalhando aqui. Vou demonstrar ele fixado aqui na direita, como eu falei, pode ser daquelas formas, tá? Adicionei então os lotes já, né? E aqui, ó, eu seleciono o lote que eu quero adicionar os valores, né? Tá aqui, selecionei o lote correto agora ali, eu quero adicionar nesse primeiro lote, então eu seleciono ele, vou ali na linha que eu quero relacionar com aquele dado e dou inserir, ok. Então agora ele criou daquela tabela, ele jogou aquela informação para dentro da geometria, agora a gente linkou, né, aquele lote com os dados que a gente já tinha antes, né? Vou selecionar outro lote, vamos dizer que é esse aqui, eu já adicionei então para aquele segundo lote, mas vamos considerar que eu errei, não, eu não quero, era esse aqui, então eu posso remover, vou lá na direita, removo, ok, foram limpas, então agora eu vou para o próximo, então adiciono no próximo e assim por diante. Vou adicionar aqui alguns para ficar um pouco melhor a nossa visualização depois dos dados, tá? Vou adicionar esse terceiro, ó, adiciono a linha, ok, perfeito, mais um aqui, né? Vamos considerar que aquele é o relacionado com aquele ali, dou ok. Se eu por acaso selecionei mais de um, eu vou lá e adiciono, o plugin já vai me avisar, opa, não, é só um de cada vez, então volta aí. Bom, vamos dar um zoom ali, ele está mostrando então ali o número da inscrição dos que já foram inseridos, né? Ficar melhor para o nosso controle, do usuário ali quando ele estiver trabalhando. E agora vamos para a parte das edificações, ó. Então, as edificações, vejam aqui. Esses são os dados que eu tenho nas edificações ali, como eu já tinha mostrado antes. E aqui nos lotes, ó, vejam que ele termina. Ele agora ele foi completado com aqueles valores, né? Antes a gente não tinha nada, agora temos alguns. E a última coluna é a data cadastro, né? Nesse momento, antes da gente fazer aqui o cálculo das áreas. Vamos calcular, ó, selecionei áreas, calculei. Então tem algumas mensagens aqui para o usuário, né? Que foi tudo certo, e calculou a área do beiral, a área do recal. E a inscrição foi atribuída tudo correto no lote ali. Ó, área calculada, perfeito. Vamos lá dar uma olhadinha. Agora lá no final dos lotes ele adicionou toda essa informação nova. A área recalculada, a área beiral e a área final, né? Então agora nós temos já essa parte toda pronta, calculada. Ele fez essa relação e a gente pode seguir adiante para gerar depois ali o layout final, né? Primeiro vamos aqui então na segunda aba, agora vamos visualizar, né? Encerrada a primeira parte ali de inserir o dado, e agora a gente vai então visualizar os lotes, para selecionar qual que a gente vai gerar o nosso layout final, né? Aqui eu carreguei ele, então eu posso fazer uma procura aqui, uma busca simples pelo número da inscrição. Ele carregou aqui os dados, eu posso verificar dado que eu quiser, o usuário pode consultar isso aqui, né, e verificar, e ver, por exemplo, eu vou fazer uma busca para esses com o número 6, ó, começa com o número 6, eu boto um primeiro número, ele já me lança aqueles números ali, para facilitar o usuário ali em encontrar a inscrição que ele está procurando. Essa inscrição, beleza. Se for uma área muito grande, né, e às vezes eu não consigo enxergar onde é que ela está, eu dou um zoom para o selecionado e encontro ele então facilmente ali. Também eu posso selecionar direto no mapa, se eu quero ver aquela área ali, seleciono ela e vou lá em carregar do mapa. Vejam que os dados já foram atualizados, número de inscrição atualizado, e agora então temos os dados daquele lote ali que a gente selecionou, né? Beleza. Então, vou gerar o layout para esse, né? Então, com um clique simples aqui ele já gera então essa folha aí, esse documento, né? Que a gente pode
informar ali algumas coisas que a prefeitura, no caso que o usuário que está utilizando o plugin vai gerar para a pessoa, né? Então vem ali a data, vem ali no caso a área anterior, uma figura, a área atualizada, né? Demonstrando aqui. Eu vou modificar agora, eu vou selecionar uma segunda área para você. Ó, carreguei ela ali. Antes eu vou modificar então aqui a simbologia, só para verem que a gente pode modificar isso antes de gerar, daí já vai sair automático se assim for melhor visualmente, né? Talvez seja interessante. Vou colocar cores aqui, vou modificar o tamanho da linha. Perfeito, vou botar um Google aqui embaixo. Ok, ótimo. Então eu tenho aqui as em amarelo ali. Vamos gerar para esse daqui. Primeiro, ó, carreguei ele, gerei o layout. Ó, aí já sai assim essa figura para o usuário ver que tá aqui a minha casa, a área e tal, né? Vou gerar um outro aqui para esse primeiro. Esse aqui já nos testes já fiz para demonstrar que esse tem uma diferença de área, né? Então ele vai mostrar ali uma área registrada é de 100 e tanto, mas a área atualizada é 213, né? Então esse foi o objetivo desse plugin. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar para mais pessoas, né? Se puderem, se aparecer vocês aí, tentem hypar para nós aí também o vídeo para chegar a mais pessoas. Muito obrigado.